O que você vai ver agora não é uma cena de bastidor, é a cena do crime gravada e exibida para quem quiser ver. Nenhum dos dois aqui parece importar que alguém esteja vendo. Essa cena escancara para que lado o Supremo decidiu inclinar a balança. De um lado, o presidente beneficiado. Do outro, o juiz que prende e silencia seu principal adversário. Entre os dois, uma intimidade exibida sem o menor pudor. Em qualquer país sério, isso seria um escândalo. No Brasil, virou mais uma prova de que a democracia está sendo desmontada diante dos nossos olhos. Esse convite aconteceu um dia depois de Alexandre de Moraes dar 48 horas para o Bolsonaro dizer se autorizou o uso da imagem dele num vídeo de 2 minutos feito com inteligência artificial. O mesmo Moraes que quer proibir a direita de fazer política. Pois bem, sabe qual foi o verdadeiro problema desse vídeo? Foi que ele emocionou e mobilizou mais gente do que qualquer discurso ao vivo feito na convenção. Isso, amigão, é liderança. Isso é porque ele representa milhões de brasileiros. Foi isso que apavorou os autoproclamados democratas do PT. Porque o vídeo avisava desde o primeiro segundo que não era Bolsonaro de carne e osso. Aquele vídeo não enganou ninguém, ninguém achou que era real. Mas Alexandre de Moraes usou isso para montar uma armadilha. Deu 48 horas para Bolsonaro dizer saber do vídeo. E se Bolsonaro sabia, Moraes vai acusar ele de descumprir as restrições e mandar ele de volta para o regime fechado. E se Bolsonaro disser que não sabia, Moraes acusa Flávio de irregularidade eleitoral com risco de inegibilidade. Percebeu o jogo? Duas portas e atrás das duas, punição. Uma perseguição política a 58 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro em 2022. E o cerco não parou no pai, chegou no filho. Alexandre de Moraes proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai por 90 dias. A proibição atravessa toda a campanha eleitoral e só termina depois do primeiro turno. Estamos falando aqui de um filho impedido de ver o pai, de um advogado impedido de ver o cliente, mas também de um candidato impedido de conversar com o principal conselheiro político dele. O motivo? Uma carta de apoio de pai para filho. Isso virou crime para Moraes. Virou crime no Brasil de Lula, do PT e do STF. Já quando Lula estava preso em Curitiba, foram 572 visitas em apenas 6 meses. Teve entrevista, carta pública, comitê político dentro da cela. Nada disso era visto como uma ameaça à democracia. Em outro exemplo de perseguição, Moraes mandou a Polícia Federal intimar Flávio a depor em uma investigação por suposta calúnia contra Lula por causa de um post antigo no X. E enquanto a oposição vive pisando em ovos, Lula foi a público chamar os filhos de Bolsonaro de traidores e sugerir abertamente, não uma, mas 2 vezes, que traidor deveria ser enforcado. E o que aconteceu com Lula depois dessa declaração? Absolutamente nada. 0 prazo de 48 horas, 0 intimação na Polícia Federal, 0 ameaça de punição eleitoral. A única consequência foi um convite para tomar um cafezinho. Ou seja, o objetivo é escancarado: asfixiar a oposição para que ela não consiga se organizar. E quem é a figura no centro de todo esse poder sobre a oposição? Alexandre de Moraes, o mesmo ministro cuja esposa comanda o escritório de advocacia que fechou um contrato de cerca de 129 milhões de reais com o Banco Master. Dados da Receita Federal enviados ao Senado mostram que o banco declarou repasses de mais de 80 milhões para esta banca entre 2024 e 2025. Se não é um meme, se não é uma postagem em rede social, se não é um vídeo de IA, são dezenas de milhões de reais. Eu quero saber que tipo de serviço justificam esses valores. Meses depois da revelação desse escândalo, o Brasil continua sem uma explicação convincente para este contrato. E por que a velocidade implacável usada para investigar um post na internet desaparece quando o assunto é a família de um ministro do Supremo? Para a oposição, intimação em horas. Para mais de 80 milhões de reais em pagamentos, nenhuma pressa e nenhuma explicação à altura. Enquanto isso, ministros do Supremo já deixaram escapar por trás dos panos que vão atropelar o TSE se ele não punir este vídeo de IA do jeito que eles querem. Isso com o próprio presidente do TSE, Cássio Nunes, dizendo em público que usar IA é legal se não prejudica ninguém. Não basta controlar a justiça, eles agora querem controlar quem fiscaliza a eleição também. Em 2022, Bolsonaro foi proibido de usar o Alvorada e o Palácio do Planalto para fazer live em campanha. Em 2026 tem reportagem mostrando Lula usando o Alvorada toda semana para reunião de pré-campanha. Lula fez campanha antecipada para Marina Silva e para Simone Tebet em São Paulo e como resultado recebeu uma multa de 15 mil reais. Teve senador do PL sendo julgado no TSE com risco de cassação por usar uma estrutura da van
de Luciano Hang em um helicóptero de outro empresário na campanha dele. Tudo declarado. Esse padrão de 2 pesos e 2 medidas aparece tantas vezes que já não pode ser tratado como coincidência. É por isso que os Estados Unidos consideram o Brasil uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia americana. O documento que renovou essa declaração cita censura e prisão pelo Supremo Tribunal Federal de gente que só estava exercendo liberdade de expressão, violação de direitos humanos, perseguição política a um ex-presidente, à família dele e seus apoiadores. E o governo federal reagiu com uma notinha no mesmo dia, chamando tudo isso de infundado. Disse que o judiciário age dentro da Constituição e que os poderes são independentes. Só se for na terra do nunca. Que na vida real, independência não se escreve em nota, se prova no comportamento. E o comportamento dessa semana foi um convite para tomar café. E você que não se envolve com política, eu preciso fazer uma pergunta para você. É esse Brasil que você quer? Porque o Brasil que o silêncio de você está ajudando a construir é um país com um juro de 14,25% ao ano, o segundo maior juro real do mundo, com a economia crescendo no ritmo mais fraco dos últimos 6 anos, com dívida pública caminhando para quase 85% do PIB, com um judiciário imparcial que promove perseguição política. Esse que vocês estão ajudando a construir é o Brasil do mensalão, do petrolão, do roubo de 6 bilhões de reais de aposentados, do escândalo do Banco Master, escândalo onde os corruptos escaparam impunes. Se a tua resposta para essa minha pergunta foi de que esse não foi o Brasil que você sonhou, então o momento de fazer alguma coisa é agora. Depois pode ser tarde demais.